Rafael, santo anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Meu povo, vocês estão aqui comigo, eu estou aqui com vocês. Vamos juntos então, 30ª, não é? Já perdi as contas, na verdade, 38ª pregação já da nossa quaresma de São Miguel. E veja, nós estamos aqui meditando, nós estamos aqui examinando a consciência à luz dos 10 mandamentos, tá? Essa é a segunda parte, então, desta pregação onde nós estamos trabalhando os mandamentos da lei de Deus. Ontem você viu do 1º ao 4º mandamento e hoje, né, do 6º ao 10º mandamento. Na verdade, 3 formações dedicadas ao exame de consciência. E tem sido lindo os testemunhos que eu tenho recebido. Como é belo quando eu vejo nos comentários vocês dizendo assim: nossa, irmã Maria Raquel, eu percebi o quanto eu estava me entregando à preguiça, eu preciso mudar. Nossa, irmã Maria Raquel, eu percebi que eu estava falando de maneira áspera com meu esposo, que eu estava falando de maneira errada, que eu estava me dirigindo de maneira errada. Outro dia alguém dizia, eu vi nos comentários, o quanto eu percebi nessa quaresma, eu percebi o quanto, eu estava sendo arrogante, o quanto eu precisava mudar. E esse é o maior fruto que nós temos então da quaresma de São Miguel, é essa transformação interior, é essa conversão, é essa renovação. Todos nós estamos a caminho, todos nós precisamos dessa conversão. Por isso que hoje eu estou aqui para continuar com você o exame de consciência à luz dos mandamentos da lei de Deus. Ah, irmã Maria Raquel, mas eu fiz isso, na quaresma passada. Isso aqui é algo que nós precisamos fazer constantemente. Estarmos examinando a nossa consciência à luz dos mandamentos. Eu falava para você ontem, você lembra, do João? Você lembra que estava inquieto, se perguntando então por quê? Ou melhor, o Pedro, por que Deus deixou os mandamentos, Por que Deus deixou os mandamentos? Por que Ele não nos deixou assim, livre? E Pedro, então, procurou um mestre muito sábio que conduziu Pedro até a beira daquele rio, lembra? E aquele mestre disse ao Pedro, olha esse rio. E você vê as margens deste rio, e Pedro foi olhando, sim, é um rio que corre com força, as águas estão correndo, existe vida nele, existe vida nas suas margens, as árvores, os frutos, por onde ele passa ele gera vida. E aquele sábio disse, é assim, os mandamentos são essas margens, sem essas margens o que aconteceria com este rio, Pedro, E Pedro, o rio se desconfiguraria, as águas se espalhariam, provocariam inundação e destruição. Pois é isso que os mandamentos fazem na sua vida. Fazem com que você corra com mais força, com que você viva com mais intensidade, com que haja sempre frutos então na sua vida a todo tempo. São as margens. São as margens então que conservam a vida. Olha que bonito. São as margens então que te conservam, no ser, porque o ser é o próprio Deus, é Deus que nos sustenta. Então, meus queridos, dito isso, vamos caminhando aqui. Hoje o 5º mandamento da lei de Deus, tá? Ontem nós fizemos o exame de consciência, 1º, 2º, 3º e 4º mandamento. Vamos então dar início hoje aqui com o 5º mandamento. Mas eu não fiz as perguntas, Então, deixa eu apenas trazer aqui as perguntas ainda sobre o 4º mandamento, honrar pai e mãe. Nós falamos bastante aqui sobre este mandamento, mas vamos então agora ao exame de consciência, Eu tenho demonstrado respeito e gratidão suficientes aos meus pais? Eu ignoro ou desprezo as suas necessidades ou seus conselhos? Pensa, reflete, medita. Você, pai, eu negligenciei a boa educação dos meus filhos? Eu dei mau exemplo? Eu não levei as missas dominicais, por exemplo? Eu deixei com que eles fizessem, pecados graves ou andassem com más companhias quando eles estavam ali na minha tutela? Eu tinha uma responsabilidade sobre eles. Para os maridos, também as esposas, eu maltratei o meu cônjuge, eu tive ciúmes despropositados, eu fiquei de mau humor, eu disse palavras injuriosas. Porque esse mandamento ele se estende. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer, parágrafo 2199, que não diz respeito apenas ao pai e mãe, mas também às relações de parentesco com os membros do grupo familiar.
Por isso que eu estou dizendo, o pai, o filho, esposo, esposa, as relações de parentesco aí dentro do grupo familiar. Exige que se preste honra, afeição e reconhecimento também aos avós, aos antepassados. Então, por isso que ele está trazendo essas perguntas. E mais, veja, esse mandamento se estende, inclusive, aos deveres dos alunos para com seus professores, dos empregados para com os patrões, dos subordinados para com os chefes, dos cidadãos para com a pátria, para com quem os administra ou governa. Existe aqui um dever. Então, veja, você enquanto está ali como colaborador no trabalho, na empresa, eu desrespeitei ou desobedeci os meus coordenadores, aqueles que dirigem os trabalhos? Será que na empresa ali eu perdi tempo no trabalho, eu gastei a propriedade do empregador com desonestidade, eu gastei, negligenciei, agi com descuido? Então tudo isso é preciso examinar. Para os empregadores, por sua vez, eu paguei salários justos? Será que eu dei bom exemplo para os meus funcionários? Eu permiti que eles tivessem um descanso devido, especialmente o descanso dominical? Eu lembro aqui que o Padre Pio dizia assim, a conversão mais difícil, ela acontece no bolso, A conversão mais difícil é a conversão do bolso. A parte mais difícil de converter é o bolso. Por que eu estou insistindo nisso aqui? Porque eu sei que tem muitos empreendedores, muitos empregadores aqui, e como seria diferente se nós tomássemos uma decisão na fé, de fato observar o mandamento da lei de Deus, que nos manda guardar os domingos e os dias de preceito. Será que você, enquanto empregador, será que você tem garantido? Veja, tem serviços, como eu falei aí, essenciais, tem várias realidades, enfim, mas se, infelizmente, você tem aberto sua empresa aí de dia de domingo, que isso precisa ser reavaliado, a necessidade disso aí, mas ainda que assim o seja, você tem garantido que os seus empregados tenham a oportunidade de ir à Santa Missa? Ou você está tirando essa oportunidade deles? Isso é grave. Isso é grave. Claro que se eles vão ou não, aí depende deles. Mas você, enquanto empregador, precisa dar-lhes a oportunidade de participar, então, da Santa Missa Dominical. A igreja atenta a esse preceito, inclusive, nas vésperas ali do sábado, não é a condição ideal, mas aqueles que por alguma razão, alguma urgência, necessidade, não podem ir à Santa Missa no dia do domingo, a igreja já celebra a liturgia dominical ali, já na tarde do sábado, à noite do sábado, exatamente para facilitar para os filhos de Deus. Olha como a igreja é misericordiosa. Repito, não é a condição ideal. O certo é que você, podendo, você vai à missa no domingo. Agora, se existe alguma necessidade, algo no domingo que impedirá, então você vai no sábado. Tem pessoas que vão no sábado à noite por uma questão de conveniência, para no domingo poder, então, se dedicar a outras coisas. Não, domingo, dia do Senhor, a missa dominical. Existe uma comunhão, existe uma... Deus, Padre Pio fala isso, Deus vem do céu à terra, não para ficar numa âmbula fria, mas para vir ao seu coração. Deus quer vir ao seu coração no sábado, Deus quer vir ao seu coração no domingo. Então, veja, eu falo aqui com os empregadores, peçam sabedoria, peçam discernimento ao Senhor para viver o mandamento do Senhor. Ontem eu citava o exemplo do pai de Santa Teresinha. Havia um concorrente seu que abria o comércio ali no domingo, mas São Luís manteve-se fiel, não abriu o seu comércio no domingo. E Deus trouxe uma bênção de prosperidade. Do contrário, em La Salete, o que é que acontece com aquele povo? Estão perdendo colheitas. Por quê? Porque não estão observando o domingo como o dia do Senhor. Sabe? Então, que isso cause dor no seu coração. Que isso cause dor no seu coração e você possa rezar e pedir ao Senhor as luzes para que você viva, então, esta palavra. Meus queridos, quinto mandamento da lei de Deus, não matarás. Veja, o parágrafo 2558, a vida humana é sagrada. Lembrando, gente, que todos os mandamentos, eles estão aqui de maneira extensa, trabalhados, considerados aqui no Catecismo da Igreja Católica.
O catecismo vai trabalhar de maneira assim profunda, extensa, cada um dos mandamentos. Eu, inclusive, convido você, adquira o seu catecismo, dedique, quem sabe, seu próximo projeto aí, você se dedicar, tem um dia de folga, tem um final de semana, olha, o sábado, eu já sei, vou pegar o meu sábado e vou estudar o catecismo da Igreja Católica. Vou começar pelos mandamentos ali da lei de Deus, quem sabe? Forme um grupo de estudo, convide aí você jovem que está, convide os jovens. Maravilhoso conhecer a lei de Deus. A vida humana é sagrada porque, desde a sua origem, postula a ação criadora de Deus e mantém-se para sempre numa relação especial com o Criador, seu único fim. Só Deus é Senhor da vida, desde o seu começo até o seu termo. Ninguém, em circunstância alguma... mas irmã Maria Raquel, e se... A palavra está dizendo, a igreja está dizendo, em circunstância alguma... Alguém pode reivindicar o direito de dar a morte diretamente a um ser humano inocente. Tá? Ninguém, em circunstância alguma, pode reivindicar o direito de dar a morte diretamente a um ser humano inocente. Só Deus deu a vida, só Deus então pode tomá-la de volta. Nós não podemos tirar a vida de outrem, nem recusar a nossa própria. Isso, não é? É um pecado grave. Então veja, quinto mandamento da lei de Deus, não matar. Toda a vida humana, diz ainda o catecismo, parágrafo 319, desde o momento da concepção até a morte é sagrada, porque a pessoa humana foi querida por si mesma e criada à imagem e semelhança do Deus vivo e santo. Então hoje nós temos várias realidades. Hoje nós temos várias realidades, A eutanásia, hoje se fala, do suicídio, suicídio assistido, Hoje são tantas morte assistida, são tantas realidades hoje. Olha o que o catecismo está dizendo. Toda a vida humana, desde o momento da concepção até a morte, é sagrada. Porque a pessoa humana foi querida por si mesma e criada à imagem e semelhança do Deus vivo e santo. Por isso, é defender a vida, desde a sua concepção natural até a morte natural. Sem indução, até a sua morte natural. Por isso, nós devemos examinar a nossa consciência. Eu tenho respeitado a vida e a dignidade de todos, desde a concepção até a morte natural. Eu contribuí de alguma forma para a cultura da morte através do apoio, à morte das criancinhas inocentes no ventre das suas mães, à eutanásia ou ao suicídio assistido. Eu não consegui abrir essa matéria, mas ontem alguém me enviava, era cápsulas de suicídio, era alguma coisa assim. Já aí em países, acho que era na Europa, coisas assim que, gente, está se disseminando por aí, sabe? É uma cultura de morte terrível, terrível. Uma cultura de morte. Então, nós cristãos católicos não podemos deixar que isso nos contamine. Não podemos permitir. Então, aquela história, eu sou cristão católico, eu sou, a favor da vida, mas naquela situação, gente, isso aqui não cabe. E eu tenho escutado, eu digo isso porque não tem sido muito incomum a gente escutar, não. Outro dia, no podcast, alguém dizia, eu sou cristã, mas você não conhece a doutrina da igreja, sabe? Mas você ainda não sabe o que é ser, de fato, cristão católico. Mas, por misericórdia, eu te digo, filho, filha, rezar um pouco mais, ler mais a Sagrada Escritura, conhecer o magistério da igreja, para que você possa completar a sua frase. Então, perceba isso aqui. Não existe ressalva. Não existe ressalva. Eu não posso defender nenhum outro direito sem que primeiro eu defenda o direito à vida. Tenho abrigado sentimentos de ódio, raiva ou rancor no meu coração? Tem gente que mata com a palavra, Tem gente que mata com a pedra, tem gente que mata com a palavra. Então, será que eu tenho abrigado sentimentos de ódio, raiva ou rancor no meu coração? Eu tenho matado pessoas ali dentro de mim? Pratiquei atos até de violência verbal ou a violência física contra alguém? Percebe isso aqui? Será que eu tenho cultivado? Será que eu estou cultivando o ressentimento aqui de alguém?
Às vezes tem a pessoa que chega lá no momento de fúria e diz: você morreu para mim. Você está morto para mim. É um pecado grave. Né? Estou matando a pessoa. Como aquele filho pródigo que matou o pai no coração. Pediu a herança. Ele matou o pai no coração. O pai continuou vivo fisicamente, mas no coração dele ele matou o pai. Então, tenho abrigado sentimentos de ódio, raiva, rancor no meu coração? Apoiei, de alguma maneira, práticas que vão contra a dignidade da vida humana, como a morte dos inocentes no ventre de suas mães, a pesquisa com células-tronco embrionárias ou o uso de capital de pena de maneira desproporcional. Veja, tudo isso nós precisamos avaliar. Será que eu tenho apoiado aquilo de alguma maneira, práticas que vão contra a dignidade da vida humana? Essa questão com as células-tronco é uma discussão que daria aqui, tema para 1 hora, nós aqui falando sobre esse tema, mas precisamos avaliar, precisamos ouvir o que a igreja diz. Precisamos ouvir aquilo que a igreja diz. Daqui a pouquinho, por exemplo, nós vamos falar dos contraceptivos. E aí, muitas vezes, eu vou buscar informação em tudo que é lugar. Pesquiso nos médicos mais competentes aquilo que eles dizem, certo? Busque médicos competentes, mas assim, enquanto cristão católico, a primeira coisa que você precisa fazer é ouvir a igreja. E a igreja tem a sua posição em cada uma dessas questões. Então, pergunte à igreja. O que é que a igreja diz sobre isso? O que é que a igreja me diz sobre as pesquisas com células-tronco embrionárias? O que a igreja me diz sobre a pena capital? O que é que a igreja me diz? Nós vamos encontrar, inclusive, aqui no Catecismo da Igreja Católica, as respostas que precisamos. Então, antes de você se posicionar aqui ou ali, ou procurar aquele ou aquele método, ouça o que a igreja diz. Não vamos, olha, é uma senhora de mais de 2.000 anos. Uma senhora de mais de 2.000 anos, de uma experiência e de uma sabedoria. É a continuação da missão de Jesus aqui na Terra. Tantas coisas, tantas instituições, projetos se levantaram e ruíram. A Igreja Católica permanece por mais de 2.000 anos, mesmo sendo perseguida. Sendo perseguida, ela permanece. É a prova de que, de fato, nós estamos falando de uma instituição divina. Foi Deus que instituiu. Então, tenho cuidado da minha saúde mental e espiritual. Veja, está aqui em Não Matarás. Tenho cuidado da minha saúde mental e espiritual. Isso aqui, hoje o Rosário foi dedicado, grande parte é isso aqui. Cuidar da saúde mental, cuidar da saúde psíquica. Nós precisamos acordar para isso enquanto é tempo. Será que eu tenho cuidado da minha saúde física, psíquica, espiritual? Ofereça apoio aos outros que estão passando por dificuldades, sejam psicológicas, físicas, espirituais. Eu ajudo o outro, eu tenho apoiado o outro. Não é? E aqui chegamos, veja, fiz laqueadura ou vasectomia ou usei métodos contraceptivos. Isso aqui levanta outra discussão gigantesca. Eu repito para você. Primeiro, ouvir o que a igreja diz. Antes de procurar médicos e médicos especializados, isso aqui vem na frente. Procure ouvir o que a igreja diz. A igreja é sábia, é prudente. Então, está aqui. Fiz laqueadura ou vasectomia, usei métodos contraceptivos. Ou seja, o que é que acontece aqui? Um fechamento à vida. Um fechamento à vida. Quando você se utiliza, lança mão desses meios, por quê? Porque você quer o sexo sem a bênção. Como assim, irmã Maria Raquel? É isso. Os filhos, o Salmo vai dizer que os filhos são uma grande bênção do Senhor. O fruto das entranhas, a sua dádiva. Você quer sexo sem bênção. Está fazendo igual pagão, ou pior, porque você tem conhecimento. O pagão talvez não tenha, mas você tem conhecimento e diz crer no Senhor. E o Senhor é o Senhor da vida. Ah, irmã Maria Raquel, mas não vai caber no orçamento aqui. Eu ouvi essa frase e nunca mais esqueci, né? Filho vem com pão debaixo do braço. Agora, se você quer criar filho como está aí fora, como as postagens, a cultura atual fica estimulando, ninguém tem dinheiro mesmo para um filho, quanto mais para 2, para 3. Tem que ter viagem no final do ano, né? As escolas são as mais caríssimas. E isso tudo é montado, de fato, para que a gente não possa mais ter famílias numerosas.
Não é? Se o meu avô e a minha avó tiveram lá 14 filhos, lá naquele sertão, não é? O chão batido, criando esses filhos com o suor do rosto, plantando e colhendo da plantação, hoje, não é? Se não tiver plano de saúde, se não tiver, e aí vem todas, né? Se não tiver tem criança, meu Deus do céu, que faz 8 cursos. Sabe, isso tudo eu digo para você levar para a oração. Para você levar para a oração. Talvez você esteja se fechando aí a vida e nas suas entranhas Deus já tinha planejado para vir um futuro sacerdote. E você está impedindo que o plano de Deus aconteça. Quem sabe, né, no plano de Deus, Ele destinou você, seu esposo, sua esposa, a gerarem, né, um consagrado, gerarem sim. Somos todos chamados a gerarem santos, colocarem santos no mundo. Homens e mulheres de Deus, e que de maneira egoísta, não é? E sem confiança, sem confiar em Deus, fechados à vida. Então, a igreja nos convida à abertura à vida. O sexo ele tem essas duas finalidades, não é? Uma finalidade unitiva, unir o esposo à esposa, e uma finalidade procriativa. Os dois precisam caminhar juntos. Irmã Maria Raquel, mas uma enfermidade, etc, etc, etc. Gente, são muitas situações. Seria difícil avaliar cada uma aqui. Então, se existe alguma situação, sobretudo, por exemplo, enfermidade, etc., qual a orientação que eu dou? Procure um sacerdote. Procure um sacerdote que vai te orientar de acordo com o ensino, o magistério da igreja, que não é opinião pessoal. Né? Chega, eu acho que você devia fazer. Não, eu acho que dá, eu acho que é. Não. Mas que vai lhe orientar segundo o pensamento da igreja. Eu quero o pensamento, eu quero aquilo que a igreja diz e ensina. Então, não é? Dentro daquela situação específica que você está passando, procure o sacerdote. Né? Você e o seu esposo vão procurar pedindo ali uma orientação. Mas, regra geral aqui para a multidão. Não é? Fiz laqueadura ou vasectomia, ou usei métodos contraceptivos para impedir a vida, para impedir que aquela relação seja fecunda. É um pecado grave. Não é? Inclusive, tenho visto homens que, na época da ignorância, fizeram laqueadura e que hoje estão fazendo aí a cirurgia de reversão. Oi? Perdão, vasectomia. Olha, que bom que a senhora está aqui. Fez vasectomia e fez então a cirurgia de reversão. Que graça, que bênção. E foi visitado, né? Foi visitado com uma nova vida. Então, atenção. Atenção. Isso tudo para quê? Para fazer com que a nossa vida possa, não é? Que a nossa vida tenha toda a sua força e intensidade olhando aquelas margens. Examine a sua consciência. Quantos casais que lançam mão dos métodos contraceptivos? Precisamos rever tudo isso aqui. Existem, aqui daria discussão também por horas, não é? Que chama de método natural, método Billings. Isso aqui também seria uma outra discussão. Sabe, quando o homem, a mulher, o esposo e a esposa são um casal de oração, e aí vocês indo para a oração com docilidade, Deus vai guiando, Deus vai conduzindo. Deus vai orientando. Muitas vezes aquela angústia é gerada porque a gente ainda não perguntou para Deus, ainda não colocou aquela situação diante do Senhor. 6º mandamento da lei de Deus: não pecar contra a castidade. Não pecar contra a castidade. É o 6º mandamento da lei de Deus. Eu sempre recordo aquele padre que disse assim, não é? Tem muita gente que até é católico, até o 6º mandamento. Até o 6º mandamento. O que é que diz? Não cometerás adultério. Nós encontramos no Catecismo da Igreja Católica dos números 2331 a 2400. E este mandamento enfoca a sexualidade humana, o matrimônio, a fidelidade conjugal, destacando a importância do amor humano, da castidade e da integridade da pessoa humana. Nos números 2331 a 2336, o catecismo ensina que a sexualidade é um dom de Deus. É uma parte fundamental da identidade humana, criada para o amor e a comunhão. Por isso, deve ser vivida de maneira que respeita a dignidade humana e o propósito divino do amor e da procriação. O catecismo afirma que os atos sexuais são reservados ao matrimônio entre um homem e uma mulher, refletindo a complementaridade, a união e fecundidade. Veja,
A igreja não proíbe, né? Permanece aquela tentação, aquela mesma tentação da serpente diante de Adão e Eva. É verdade que vocês não podem comer de todos os frutos? Olha como é que a serpente se aproxima. Não, a verdade é que nós podemos comer de todos os frutos, exceto deste. A verdade é que nós podemos comer de todos os frutos, exceto deste, porque nos será prejudicial. É essa a verdade. Mas olha como a serpente se aproxima. Então, existe hoje, é uma falácia, a igreja é contra o sexo. Mentira. Se tem uma instituição que promove, mas com sacralidade, reconhecendo a dignidade desse ato, a sua beleza, a sua sacralidade, é a igreja. Quem profana o sexo, não é a igreja, é o mundo. Quem desvaloriza o sexo não é a igreja, é o mundo. E é o mundo que quer se colocar como professor, é ele que vai ensinar. É tão terrível, meus irmãos, eu lembro no ensino médio, E aí, agora, a partir então, a gente tinha que ter aula de, não sei nem como é que era o nome, se era educação sexual, orientação, não sei o que era aquilo não sei que nome dá para aquilo. Eu daria um nome bem diferente. E aí, reuni um monte de jovem, Os hormônios, tudo lá em cima, um monte de jovem numa sala, para passar filmes que não cabe aqui, e para depois falar sobre o quê? Sobre método contraceptivo. Sabe? Falar sobre sexo como se fala para um animal. Para um animal. Alguém desprovido, sabe? De espírito. Falar de sexo para um monte de jovem ali como quem fala para um animal. É instinto, é carne. E aí, para não gerar uma vida, vocês vão usar isso aqui. Era isso. Triste. Isso há muitos anos atrás. Imagino como é que está hoje. Educação, se não tem educação, coisa nenhuma aí. É perversão. Não se ensina o que é, a beleza que é e o que é um ato sexual. E a igreja diz sim, é belo. E a igreja defende. E a igreja promove dentro do matrimônio. Não é entre namorado e namorada. Não é entre noivo e noiva. Não. É entre o esposo e a esposa. Aí depois vem as crises. Casam-se, lindo, é lindo. A gente foi tudo... Já namorava, já era assim, já um dormia na casa do outro, o noivo era assim, casou era assim. Aí vem uma crise, sabe? Aí não lembra que não tem chão. Não lembra que aquela casa não foi construída sobre rocha coisa nenhuma. Que aquela castidade que era pedida era para fortalecer o amor entre vocês. Se você me ama, então me dê uma prova, Não é a história da prova? Se você me ama, me dê uma prova. Bom, se você me ama, me dê uma prova você. Vamos esperar. A pessoa tem medo, não, mas Maria Carla, se eu fizer isso, eu vou ficar sozinha. É melhor sozinha do que mal acompanhado. E aquilo que é plano de Deus para a sua vida vai se cumprir. Se a pessoa não é capaz de tocar o teu coração, se a pessoa não é capaz de conhecer, porque tira a sandália dos teus pés, porque essa terra que você se aproxima é sagrada. Não é digna para estar do teu lado. Só que é claro, o jovem passa 20 horas acompanhando as mídias, músicas e séries e tudo, que vão dizer tudo o contrário para ele. E vai sofrer amanhã, vai se desiludir, vai se enganar. Uma hora a conta chega, isso é certo. A fusaca medonha é agora, mas uma hora a conta vai chegar. E vai chegar com juros, com correção monetária, porque chega para todo mundo, viu? Chega para todo mundo. Não tem jeito. Por mais que o mundo esteja aplaudindo, por mais que o mundo incentive, quem vai pagar a conta é você. Não vai ser o mundo, não. Quem vai pagar a conta é você. Então, a sexualidade deve ser vivida de maneira que respeite a dignidade humana. E o que falar de quantas as relações hoje, que eu não posso nem dizer o que são aqui, eu tenho que dizer que é contra a natureza, As relações contra a natureza. Estou pregando aqui para cristãos, católicos, trazendo aquilo que o catecismo da Igreja Católica diz. A verdade da nossa fé é o ensino da igreja. Tenho sido fiel ao meu cônjuge em pensamento, palavras e ações? Em pensamento. Hoje nós temos uma realidade triste aí que se chama adultério virtual. A pessoa está dentro de casa, está dentro do quarto. Às vezes o esposo, a esposa está do lado.
E o que é que tem ali na mão? O celular e vivendo o que hoje se chama adultério virtual. Tenho sido fiel ao meu cônjuge em pensamentos, palavras e ações? Engajei-me em fantasias ou relações emocionais que comprometem a exclusividade do meu casamento? Irmã Maria Raquel, espere, para aí, porque assim, tá muito antiquado, sabe? Tá ultrapassado. É? E o que é que você está vendo hoje? Me diz uma coisa, sua família ainda está inteira? Quantos casais hoje você conhece que já enfrentam a realidade do divórcio? Quantos jovens marcados já pelo estigma aí de terem dito não à vida e carregam trauma uma vida inteira adentro? É essa geração, é essa modernidade, uma geração doente, depressiva, ansiosa, amedrontada, perdida, sem sentido? É esse? Então, é isso aqui? É essa palavra que está desatualizada? Então, a palavra que vocês querem viver é essa que o mundo está pregando e está lançando todo mundo no precipício e numa desgraça? Eu falava ontem, que sociedade mais livre é essa? Se nós estamos cada dia mais aprisionados? Meus queridos, não vamos em busca do princípio da moda, né? Contraria até a própria palavra princípio. Não vamos em busca da moda, do momento, daquilo. Não, vamos construir vida alicerçada em princípios eternos, ou seja, que não passam. Que não passam, que nunca passaram, que estão aí que estão aí desde sempre. Por quê? Porque, na verdade, os mandamentos são tradução de uma lei natural que está inscrita no coração do homem. Mas por que o Senhor precisa entregar esses mandamentos? Porque desde o pecado original, sofremos uma corrupção. Somos arrastados por uma concupiscência. Já não conseguimos ver com clareza, já não conseguimos perceber com clareza aquilo que é lei natural inscrita no coração. Somos arrastados para o mal que nós não queríamos fazer. E por isso o Senhor vem então e nos reorienta. E com os mandamentos nos dá a graça. A graça. Para que nós possamos observar. Livre é exatamente aquele que vive esta palavra. Tenho vivido a virtude da castidade de acordo com o meu estado de vida? Uso de pornografia, masturbação ou práticas sexuais imorais? Esposo e esposa, cuidado com o que vocês levam para o leito conjugal. Não é porque é seu esposo, sua esposa, que tudo é permitido, não. Ou melhor, que tudo convém. São Paulo até vai dizer, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Nem tudo convém para o esposo e para a esposa cristã a unirem-se no leito conjugal. Aí o camarada vê aquelas práticas horrendas num filme pornográfico e quer levar aquilo para dentro, não é, para o seu leito conjugal com a sua esposa, seu esposo. Já errou a primeira vez e vai errar agora de novo. Pecados graves. Inventando 1000 estripulias, 1000 coisas para arrancar. Cuidado. Práticas sexuais imorais. Minhas ações respeitam a dignidade da sexualidade humana como um dom de Deus? Pratiquei o sexo fora do casamento ou promovi concepções que distorcem o propósito divino do sexo? Nas relações conjugais tenho estado aberto à transmissão da vida, mais uma vez está aqui, conforme o ensino da igreja, evitando a contracepção artificial? O 6º mandamento da lei de Deus, sabe? E não tem essa, assim, não tem essas fugas não, meu povo. Pode até que venham pessoas e dizem, não, tudo bem, tá certo, passa a mão na sua cabeça, mas as consequências vêm. As consequências virão, então, suplica ao Senhor a graça de caminhar na verdade, porque não é porque alguém diz que uma mentira é verdade que se torna verdade. Nós só somos libertos pela verdade. O 6º mandamento, então. Olha, quantos que estão aí presos ainda nesse 6º mandamento? Numa vida de fornicação, que é exatamente o sexo fora dessa realidade do matrimônio. Hoje eu vibrei, exultei de alegria no Senhor, porque é um casal muito querido, que há anos, né, estão juntos há anos, e nesse processo eles tiveram uma conversão,
uma experiência com Deus, perceberam que uma vez que eles não tinham o sacramento do matrimônio, eles então não podiam dar-se ao sexo, e eles começaram a viver ali em castidade, em continência, né? Melhor dizendo, em continência, enquanto esperavam a nulidade, enquanto esperavam a declaração da igreja sobre, né, um relacionamento anterior de um deles. E quando foi nessa quaresma, foram 10 anos de relacionamento, eu não sei exatamente quantos anos de espera, mas nessa quaresma, recebi hoje a declaração de nulidade da igreja. A igreja declarou que aquele casamento anterior nunca existiu. Então, ele pode contrair núpcias. E eles vão então casar. Casar na igreja. E olha, estavam vivendo em continência. E Deus favorece. E eu escutava deles, a partilha deles, o quanto nós crescemos no amor um ao outro. O quanto nós crescemos na tolerância, no respeito, no diálogo, na amizade, no conhecimento. Um deles, inclusive, dizia o quanto eu fui curado da minha baixa autoestima. Por causa desse tempo, dessa espera em Deus. Eu conheço tantos casais que vão testemunhar isso. E o quanto vale a pena esperar. Esperar em Deus. Esperar em Deus. Enquanto estão esperando ali a posição, a declaração da igreja, viver em continência. Por quê? Porque eles preferiram a Eucaristia. Eles optaram pela Eucaristia. Porque aquele que come e bebe o corpo e o sangue do Senhor tem vida eterna. Eles amaram a Deus acima de todas as coisas. Preferiram a Eucaristia. No lugar daquele prazer efêmero, procuraram um prazer muito, muito maior e duradouro. Essa paz da alma, essa presença do Senhor. E depois, Deus não tira nada, Deus dá tudo. Aquele que sabe esperar, Deus dá tudo. Hoje eles têm a Eucaristia, o sacramento do matrimônio, tem tudo. Que Deus não tira. Deus te prepara para te dar tudo. Então vale a pena esperar no Senhor. 7º mandamento, não roubarás. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2401. O 7º mandamento proíbe tomar ou reter injustamente o bem do próximo e prejudicá-lo nos seus bens, seja como for. O 7º mandamento, ele vem, né? Nós poderíamos até trazer o 7º junto aqui com o exame de consciência. O 7º mandamento, não roubarás, juntamente com o 10º mandamento aqui no caso, que é não cobiçar os bens alheios. Vamos fazer esse exame de consciência juntos, até pelo adiantar da hora. Primeiro, o 7º mandamento. Proíbe tomar ou reter injustamente o bem do próximo e prejudicá-lo nos seus bens. Seja como for, prescreve a justiça e a caridade na gestão dos bens e do fruto do trabalho dos homens. Exige, em vista do bem comum, o respeito pelo destino universal dos bens e pelo direito à propriedade privada. A vida cristã esforça-se por ordenar para Deus e para a caridade fraterna os bens deste mundo. Foi muito forte a experiência que nós fizemos no Rosário aqui de consagrar a vida financeira, material, os bens ao Senhor. Se os meus bens são consagrados ao Senhor, logo eu não posso dispor de qualquer maneira, não é? Se a minha renda é consagrada ao Senhor, eu não posso usar a minha renda de maneira profana. Preste atenção nisso aqui. E o 7º mandamento vai dizer, não roubarás. Peguei um objeto emprestado e não devolvi ou não fiz qualquer esforço para devolvê-lo. Peguei alguma coisa e retive. E fiquei com esse objeto sem devolver. Peguei dinheiro de alguém sem permissão. É um roubo, né? O mais aplicado seria falar um furto, né? Se eu peguei sem constrangimento, sem violência. Peguei dinheiro de um membro da minha família ou de alguém sem permissão. Pecado. Não paguei as dívidas no tempo correto e não fiz esforço e sacrifício necessário para pagá-la. Gastei mais do que eu podia. E, portanto, não honrei depois os meus compromissos. Realizei meu trabalho sem compromisso e de forma mal feita. Paguei salário injusto ao meu empregado. Gastei excessivamente com bens desnecessários. Vi pessoas passando por necessidade, mesmo tendo condições, não fiz nada para ajudá-las. Veja, é muito belo. Os mandamentos da lei de Deus governam, orientam toda a nossa vida. Você pensou que tinha alguma parte aí da sua vida que ia ficar de fora? Não tem. Não tem. Eu vou dizer de novo.
Quando alguém, talvez você escutou esse 7º mandamento, não roubarás. Graças a Deus, nunca roubei na minha vida, nunca roubei. Mas diante aqui do mandamento, veja, será? Quando você gasta mais do que você recebe e vai acumulando dívidas, quando você gasta de maneira desenfreada, excessivamente com bens desnecessários, e depois não honra os seus compromissos, você está fazendo o quê? Você está descumprindo o 7º mandamento da lei de Deus. Olha isso. Ao mesmo tempo, quando você, empregador, não paga um salário justo aos seus empregados, aos seus colaboradores, retém todo o lucro para si e não divide, não é? De maneira equitativa, de uma maneira justa, você está, então, descumprindo o 7º mandamento, porque você está retendo, na verdade, algo que não é seu. Poderíamos até ir adiante. Aqui, quando você não devolve o dízimo, é um dos mandamentos aqui, não está aqui nos 10 mandamentos, mas é dos 5 mandamentos da igreja. E poderíamos trazê-lo aqui, porque quando você não devolve as primícias, o dízimo, quando você não entrega, devolve a Deus as primícias da tua colheita, as primícias da tua renda. É bíblico, Deus nos chama a fazer isso. Você está retendo um dinheiro que não é seu. E olha, dali vem tantos males. Daí vem tantos males. Lembre que a Bíblia diz que a raiz de todos os males é o apego, o amor ao dinheiro. Então, se você também realizou o seu trabalho sem compromisso, de forma mal feita, você que é colaborador, você está infringindo o mandamento da lei de Deus. Vi pessoas passando necessidade e tendo condições, eu não fiz nada para ajudá-las. Aqui você também está infringindo um mandamento. Inclusive, é uma falta contra a caridade. O 10º mandamento que vem de encontro também ao encontro do 7º mandamento, não cobiçar os bens alheios, né? Não cobiçar. Enquanto o 7º é não roubarás, aqui o 10º é não cobiçar os bens alheios. Catecismo da Igreja Católica, número 2534. O 10º mandamento desdobra e completa o 9º. Ou melhor, aqui o 7º, não é? Proíbe cobiçar o bem de outro, raiz de onde procede o roubo, a rapina, a fraude, que é proibidos pelo 7º mandamento. Não cobiçar os bens alheios. Veja. O 10º mandamento condena a avidez e o desejo de uma apropriação desmesurada dos bens terrenos e proíbe a cupidez desregrada, nascida da paixão imoderada das riquezas e do seu poder. Interdita também o desejo de cometer uma injustiça pela qual se prejudicaria o próximo nos seus bens temporais. E ainda, quando a lei nos diz não cobiçarás, diz-nos, por outras palavras, que afastemos os nossos desejos de tudo que não nos pertence, porque a sede da cobiça dos bens alheios é imensa, infindável, insaciável, conforme está escrito: o avarento nunca se fartará. O avarento nunca se fartará de dinheiro, ele sempre quer mais. O 10º mandamento exige que seja banida, inclusive, a inveja do coração humano. Veja, o catecismo vai dizer que, inclusive, este mandamento desdobra e completa também o 9º. Por quê? Porque se o 9º tem por objeto a concupiscência da carne, não é? Não cobiçar a mulher do próximo, esse proíbe cobiçar os bens de outrem. Raiz de onde procede roubo, rapina e fraude. Vamos lá. Tive inveja, ou desejei os bens do próximo com malícia, ou me entristeci por seus bens? Tive inveja, ou seja, eu desejei os bens do próximo com malícia, ou me entristeci por seus bens? Aquela pessoa que conseguiu, depois de com tanto esforço, trocar o seu carro e etc., comprou uma casa nova. Será que eu me entristeci com isso? Eu desejei os bens do próximo com malícia, não é bem que aquilo ali podia ser meu. Fui ganancioso, gananciosa, tive desejos sem limites de ter bens materiais. Tem pessoas que são ambiciosas. O avarento, ele nunca se fartará. Olha o que a Bíblia vai dizer. O avarento nunca se fartará. Quis enriquecer a qualquer custo. Fiz negócios ou tive profissões em que aproveitei circunstâncias desfavoráveis ao próximo para poder lucrar pessoalmente com isso. Eu me valei da dor do próximo. Quantas pessoas que fazem comércio em cima da dor do outro?
do medo do outro. Quantas pessoas... Hoje, quanto nós vemos isso, gente? O quanto, inclusive, não é? O mundo induz determinados males que é para depois poder trazer uma solução. Isso é diabólico, isso é próprio do diabo. Ele cria problema para trazer solução. Ele cria problema para trazer a solução. Para vender a solução para você depois. Desejei cometer injustiça para prejudicar alguém em seus bens temporais. Veja que ele está dizendo, nem se eu cometi, eu desejei cometer. Só o desejar, o cobiçar. Não é se você reteve, mas se você cobiçou, se você desejou. Xima Maria Raquel, aí tá difícil, tá? Pois é. Pensa que é fácil? Tá pensando que é fácil pegar essa estrada, essa rodovia aí para o céu? Mas é o sonho de Deus para nós. Por isso que não dá, sem sacramento da confissão, sem sacramento da Eucaristia. Eu vejo gente coçando a cabeça, dizendo assim, e eu dizia que eu não tinha pecado nenhum. Agora eu estou descobrindo que eu tenho um monte. Minha lista aqui já está cheia. É aquilo que eu falava, quem diz que não tem pecado, das duas uma. Ou ignora a lei de Deus, não tem conhecimento, ou por causa de falta de reflexão, meditação, vai passando por cima de tudo. Então, me alegrei ou consenti em pecados contra o 7º mandamento, nós vimos agora o não roubarás. Me alegrei ou consenti em pecados contra o 7º mandamento. Então aqui está, meus queridos, a igreja, não é? Deus orientando a vivência, como que você deve se relacionar, inclusive com os bens. Um coração livre, um coração desapegado. O amor ao dinheiro, a essa riqueza material é a raiz de todos os males. E aqui o problema não é ser rico ou pobre. Quantos ricos canonizados pela igreja? Quantos reis e rainhas hoje, sim, canonizados pela igreja? O problema aqui não é o ter ou não ter dinheiro, é o amor, o apego a estes bens. Quantas pessoas de excelentes condições que abençoam a vida dos outros. Se Deus te deu em abundância, não tenha dúvida, é para você abençoar a vida das pessoas. Não é para você ficar aí tranquilo no seu palácio, não. Com todas as suas comodidades, não. Mas para que você possa abençoar a vida de outras pessoas. Do contrário, aquilo que hoje é riqueza, escreva isso, amanhã será pobreza. Amanhã será pobreza. Aquilo que Deus te deu para frutificar vai ser o que vai te prejudicar. Por quê? Por causa do mau uso. Então, Deus está aqui te ensinando como que você deve gerir, como você deve se relacionar também com os bens. E não permitir que a ganância entre no seu coração. A palavra vai dizer que Deus nos dará tudo o necessário. Não está dizendo que Deus vai nos dar o supérfluo, não. Ele vai nos dar o necessário. Não faltará. Não faltará o necessário. 8º mandamento da lei de Deus. Não levantarás falso testemunho. Parágrafo 2464. O 8º mandamento proíbe falsificar a verdade nas relações com outrem. O 8º mandamento proíbe falsificar a verdade nas relações com outro. Essa prescrição moral decorre da vocação do povo santo para ser testemunha do seu Deus, que é e que quer a verdade. As ofensas à verdade exprimem, por palavra ou por atos, a recusa em empenhar-se na retidão moral. São infidelidades graves para com Deus e, nesse sentido, minam os alicerces da aliança. Não levantar falso testemunho, não mentir. O que é que nós vemos hoje? Não é? Quando muitas vezes mentir se tornou algo normal, mentir para se dar bem. Não, eu menti, mas também é porque era uma situação difícil, eu não podia. Não, a mentira não é permitida. Não tem essa história de mentira pequena, mentira grande. Outro dia, a irmã Joana partilhava, né, pessoas às vezes que caminham na igreja, mas já estão tão habituadas a conduzir, a distorcer uma conversa de maneira a lhe favorecer, que não percebem que estão ali caindo no erro da mentira. Pessoas que distorcem, sabe? Elas falam aquilo, mas parece... E a serpente faz isso. Não é? A serpente, muitas vezes, o problema é que ela vai distorcer. A língua, não é? Ela vai distorcer a situação.
Como cristãos, nós devemos sempre nos opor a todo tipo de mentira, dissimulação, julgamentos precipitados, juramentos falsos, calúnia, porque todas essas coisas são pecado. São Tomás de Aquino nos ensina que não se opor ao erro é aprová-lo, não defender a verdade é negá-la. Portanto, ao cristão não é possível dar um jeitinho, arranjar desculpas para viver na mentira, continuar a praticar todo esse tipo de pecado. Ou somos servos da verdade, ou somos servos do diabo. Se não me engano, foi com São Tomás de Aquino que certa vez ele estava ali no seu momento fazendo algo e um dos seus irmãos, né, chegou e disse: Tomás, tem um boi voando na janela. Tomás de Aquino abandonou o que ele estava fazendo e correu para a janela para ver o boi voando. E o seu irmão começou a rir muito dele e disse: Não, Tomás, eu não acredito. Eu não acredito que você acreditou numa coisa dessa. E Tomás então disse: É mais fácil para mim acreditar que um boi pode voar do que um religioso possa mentir. É mais fácil para mim acreditar que um boi voe do que um consagrado possa mentir. Podia ter ficado sem essa, né, gente? Foi cutucar o santo. Então, é mais fácil acreditar que um boi pode voar do que um cristão mentir. A mentira é o louvor de Satanás. Então, veja, levantar falso testemunho, mentir, dissimulação, julgamento precipitado, juízos temerários, tem uma pregação aqui sobre isso, juramentos falsos, calúnia, tudo isso é pecado. Tenho sido honesto nas minhas palavras e ações, contei mentiras ou omiti a verdade para me proteger ou prejudicar outros. Tenho sido honesto em minhas palavras e ações. A pessoa diz uma coisa, mas na verdade o que ela quer é outra. Ela está dizendo uma coisa, mas a sua intenção é outra. Malícia, mentira. Contei mentiras ou omiti a verdade para me proteger ou para prejudicar alguém. Conta-se que certa vez, quando estavam no período da perseguição no Carmelo, Santa Teresa e São João da Cruz, não é? E chegaram ali os homens procurando São João da Cruz e Santa Teresa tinha escondido São João da Cruz. E aí os homens chegaram e disseram: João da Cruz está aqui. E Teresa, para se sair dessa, e agora? Entregar o irmão? O que é que ele ia fazer? Iam levar ele preso e tudo. Diante de uma perseguição. Os santos são demais. Santa Teresa disse: não, aqui não. São João da Cruz estava em outro lugar, né? Aqui ele não está. Né? João da Cruz está aqui. Aqui ele não está. Ele está em outro lugar. Aqui não. Falei mal dos outros, sem necessidade, participando de fofocas ou calúnias que danificam a reputação de alguém. Eu estava no meio, mas eu não falei nada. Mas jogou confete, né? Está aqui. Falei mal ou participei de fofocas ou calúnias que danificam a reputação de alguém. Divulguei informações verdadeiras ou falsas sobre outras pessoas que deveriam ser mantidas em segredo, causando dano à sua reputação. Maria Raquel, mas é porque aquela pessoa não presta mesmo. Eu fiz isso para todo mundo saber porque, de fato, pode ser que a pessoa tenha errado. Que, de fato, a pessoa seja terrível. Mas isso não te dá o direito de fazer isso com a pessoa. Todos têm direito à sua boa fama. Não somos deuses, não somos legisladores e juízes das situações. Então, não tenho direito. Por mais que a pessoa tenha feito, por mais que ela tenha dito, não temos o direito. A igreja, inclusive, nos orienta, né? Como é que nós devemos corrigir o irmão. Claro que existe muitas vezes quando se trata de um escândalo público, um escândalo público e que aquilo vai exigir uma reparação pública. Aqui é diferente. Fiz julgamentos apressados sobre as intenções ou ações dos outros sem conhecer todos os fatos? Juízo temerário. Mantive confidenciais informações que me foram confiadas, respeitando o sigilo necessário? Então veja, Deus está te ensinando como é que você usa aí a sua língua, tá? Para proclamar a verdade. Hoje, gente, o que é que nós vemos é uma confusão terrível nas redes sociais, não é? Assim, a vida escancarada, julgada e vilipendiada e nós não podemos entrar nisso. Não podemos entrar nisso.
E o 9º mandamento, né, que vem então vem em complemento ali ao 6º mandamento. Não cobiçar a mulher do próximo. O 9º mandamento da lei de Deus nos alerta a sermos vigilantes contra a cobiça e a concupiscência da carne. Todo aquele que olhar para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Aquilo que não te é lícito possuir, não te é lícito olhar, desejar. Aquilo que não te é lícito possuir, não te é lícito desejar. Todo aquele que olhar para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela no coração. Este mandamento aborda o desejo interior e a concupiscência, enfatizando a necessidade de purificação do coração e da mente para viver a castidade de forma autêntica e plena. Interessante, não é? A igreja aqui, Deus aqui, ele aprofunda aquilo que nós vimos ainda há pouco. O catecismo da igreja explica que a concupiscência pode levar a pessoa a desejar o que não lhe é devido e enfatiza a importância da luta contra os desejos desordenados para alcançar a pureza de coração. Se o Senhor não nos instrui, a igreja não nos instrui, nós ficamos pensando que o pecado é apenas o ato em si. Mas o Senhor está dizendo aqui, para chegarmos à consumação, ao ato, antes houve um desejo no coração. Então, já desde o desejo, a nossa luta começa ali. A luta, ela tem que começar ali. Quantas pessoas que hoje estão no adultério começaram com um bom dia no WhatsApp, né? E daquele bom dia começou uma conversa que foi ficando muito afetuosa, um colega de trabalho, ou uma simples carona, o que era para ser uma simples carona. Não desejar. Essa pureza é vista como essencial para ver a Deus e é alcançada pela graça de Deus, pela oração e pelo esforço pessoal. A palavra vai dizer, bem-aventurados os puros, porque os puros verão a Deus. Então, o que é que esse mandamento vem? Erradicar a impureza do coração, da mente. E como é que a gente consegue isso? Com a graça de Deus, com oração e com esforço pessoal. Tenho cultivado desejos impuros ou permitido que meus pensamentos se desviem para pessoas que não é o meu cônjuge? Tenho lutado contra desejos desordenados para manter a castidade em pensamentos e ações, porque quando você luta, teu mérito é tremendo aqui. Nós temos uma formação aqui só sobre a luxúria. E muitas vezes, Deus se alegrará assim, Deus se contentará muito. Talvez muito mais com aquela alma que tentada está lutando do que com aquela que não é tentada, nunca foi tentada. Qual o mérito? O mérito muito maior daquela que, sendo tentado, os santos experimentavam tentações terríveis. Se eu começar aqui a dizer, a gente não para mais, como São Padre Pio, como São Francisco de Assis. Quantos santos, o próprio São Bento, quantos santos experimentaram, gente? Estamos vivos e vamos experimentar essa tentação. Então, o que Deus quer é te ver lutar. Tenho lutado contra desejos desordenados para manter a castidade em pensamentos e ações. Utiliza a oração, a recepção dos sacramentos e outras práticas espirituais para fortalecer o meu domínio próprio. Não é? Como está o jejum, como está a sese, como estão as mortificações, como está a oração. Não tem outro jeito não, viu? Meu modo de vestir, falar e agir reflete respeito por mim mesmo e pelos outros. Aqui a modéstia no vestir, no falar, no se comportar. Promova a pureza e a modéstia, evitando provocar pensamentos impuros em mim ou nos outros, né? Hoje em dia, a regra é vestir-se para provocar. Isso é diabólico, né? Não. Não. Consuma entretenimento ou mídias sociais que alimentam pensamentos impuros ou desrespeitam a dignidade humana através da sua representação da sexualidade. Eu estou patrocinando esses canais que trazem conteúdos impuros, dando audiência para esses canais, estou incorrendo no mesmo erro. Meus relacionamentos são marcados pelo respeito mútuo e pela autenticidade. Evito flertes, comentários ou comportamentos que possam ser considerados como desrespeitosos ou que incitem à concupiscência. Como eu me relaciono? A respeito, a pureza, no meu falar, no meu tocar. Então veja, a pureza do coração, porque só os puros verão a Deus. Hoje é tão triste, né, gente, quando nós vemos já as nossas crianças
Tem gente que até manda as figurinhas achando o máximo, a criança dançando de maneira sensual. Sem vergonha, sabe? A pessoa achar que isso é... O olhar está tão embotado que acha que isso é fofo. Mas não vê que aquela que é uma criança hoje vai ser daqui a pouco a jovem de amanhã, a mulher de amanhã, com toda aquela sensualidade. É ridículo. Uma criança dançando com sensualidade, isso não deve virar emoji, não. Isso não deve virar figurinha. É ridículo. É ridículo. A gente tem compaixão. Porque a criança ali, 3, 4 anos, é o que estão fazendo com ela. E ela vê essas danças, vê essas músicas, porque alguém em casa assiste. Ou pelo menos deixa ela assistir. E ela começa a dançar com toda a sensualidade. E aí, na roda, é uma graça, não é? Ai, que fofura. Vira vídeo. É ridículo. O espírito de sedução já tomando conta de uma criancinha cujo coração é puro. Ai, irmã Maria Raquel, a impureza está nos olhos de quem vê. Para com essa conversa. Para com essa conversa. Porque é assim que as coisas têm isso, é assim que as coisas começam. Aí quer tratar, quer cuidar disso quando é um adolescente. Aí tá sem jeito. Aí é só Deus para fazer o impossível. Aquela criança fofinha, né? Aí entra na adolescência com uma vida promíscua. Crianças hoje que já estão com a sexualidade super afetada. Eu digo isso porque recebemos muitas vezes aqui intenções de oração. Crianças que nem sabem montar as palavras ainda, já estão com práticas sexuais, já estão com distúrbios sexuais terríveis. Onde ela aprendeu? Com quem ela aprendeu? Como que isso se instalou ali? Foi através daquilo que ela viu, através daquilo que ela ouviu, através daquilo que fizeram com ela. Então, vamos proteger as nossas crianças. Talvez nós já cheguemos aqui completamente feridos, mas temos aí crianças que precisam, vamos proteger, vamos rezar por elas, não deixá-las expostas a todo o conteúdo que está aí nas redes. Nem você deve se expor. Porque os seus sentidos são as janelas da alma, aquilo que entra pelos olhos, pelos ouvidos. Então, blindar, proteger-se. Não é? Uma cultura de vida, uma cultura de pureza. Veja, gente, tudo que o mundo está destruindo foi o que eu trouxe aqui para vocês. Então vocês veem que o problema do mundo é exatamente com Deus. O problema é o príncipe deste mundo que quer destruir tudo aquilo que é obra de Deus. Mas o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Ele já foi derrotado. Eu e você precisamos tomar posse desta vitória. Então, com seu exame de consciência completo, com seu exame de consciência, né? E pode voltar esse vídeo quantas vezes forem necessárias. Firma o teu propósito, de ler os mandamentos aqui, aquilo que o catecismo da Igreja Católica traz. Faz o teu exame de consciência, anota, busca o sacramento da confissão. E eu tenho certeza que você colherá muitos frutos. O rio da tua vida será uma vida forte. Será uma vida com sentido, será uma vida orientada, será um rio que produzirá frutos, vida em abundância por onde passar. É você feliz, fazendo a vontade de Deus. Deus abençoe você.